Por que a gente acha que quando a pessoa morre, ela vai descansar e também que ela vai começar a olhar por nós e cuidar da gente lá de cima? Tenho certeza que você já ouviu alguma pessoa falando isso, em algum momento da sua vida, em algum velório, na hora de que, né, a pessoa partiu e as pessoas se reúnem ali, começam a conversar, ai, graças a Deus, ela foi descansar, ele descansou. Ou, ai, agora ela vai cuidar da gente lá de cima, vai olhar por nós, tenho certeza que ela tá cuidando da gente de lá de onde ela tá. Quem falou isso pra vocês? Quem contou essa história? Porque não é exatamente assim que funciona. Isso pode acontecer? Pode, mas não é uma regra. O mais comum é que... O primeiro ponto, na verdade, é que ninguém descansa quando morre. Então, assim, ai, descansou, parou de sofrer. Pode ser que sim, como pode ser que não. Vocês também já devem ter ouvido que há várias moradas na casa do Pai. Então, cada pessoa, assim que ela desencarna, ela vai para o lugar compatível à vibração dela, porque ela não para de vibrar porque ela morreu, né? Nós somos consciência, a gente não é a matéria, a gente não é o nosso corpo. Então, assim que a gente morre, a gente vai ser encaminhado para o lugar compatível com aquilo que a gente fez e que a gente vibra, com a nossa vibração. A nossa assinatura eletromagnética, ela continua sendo independente do plano. Então, não dá para falar que todo mundo foi pro céu, né, e que descansou, porque tem lugares que não são lugares de descanso. E mesmo que sejam lugares bons, também tem trabalho a ser feito. Mesmo que a pessoa seja super iluminada, que ela foi super do bem a vida toda, que todo mundo tenha certeza que ela vai para um lugar de luz, não tem descanso lá não. Não tem descanso. Esse é o primeiro ponto a se desmistificar. O segundo ponto é endeusar essa pessoa e santificá-la. Então a pessoa morreu e aí ela virou santa porque ela vai ter a permissão de fazer da existência dela lá no outro plano a missão de cuidar e continuar cuidando dessa família e olhar por essa família. Se essa pessoa que partiu, ali ela suportava, né, a família, mas na hora que ela partiu, ela falou, putz, graças a Deus, nunca mais eu vou ter que conviver com esses pau no cu. E aí você acha que ela vai estar lá cuidando de você. Porque assim, eu escutava isso muito quando era pequena e continuo ouvindo porque as pessoas ainda falam isso, que descansou, que agora a mãe, a avó, o pai, o avô, a tia, o tio vai cuidar lá de você, de onde estiver. E quando eu escutava e escuto isso, eu não consigo entender como que foi que as pessoas chegaram nisso, e que é meio consensual, que é meio que cada grupinho, cada lugar fala que meio é a mesma coisa. Porque, vamos supor, uma das pessoas que fala esse tipo de coisa, eu já vi uma pessoa falando, me aconteceu, é real, a avó morreu. Aí falou assim, agora eu tenho certeza que lá onde minha avó tá, ela vai estar cuidando de mim. Só que essa mesma pessoa que tá falando isso, ela maltratou essa avó a vida inteira. E aí a avó virou santa, esqueceu de tudo e, post, agora que eu tô no plano espiritual, eu vou cuidar do meu neto pau no cu que me maltratou pra caralho. Faz sentido? Não faz o menor sentido. Não é porque a pessoa foi do seu seio familiar que há um laço que vai perdurar depois da morte da carne. Às vezes sim, existem laços familiares que são muito fortes e que eles vão além da carne, além da matéria, mas não são todos. Às vezes as pessoas que estão ali dentro daquela família, daquele núcleo familiar, são inimigos. E tudo que eles querem, que o espírito, a consciência quer, é quando sair daqui poder não tá mais ali na obrigação, na obrigatoriedade, é se livrar daquela família e nunca mais ter que conviver com eles. Porque não tinha um laço tão forte que ia perdurar além da morte. Então, nem sempre essas pessoas que a gente acha que tá olhando por nós, elas estão. Na verdade, elas estão vivendo a vida delas. E, na verdade, a gente precisa entender que, se somos consciência, a morte física ela é uma viagem, você vai para outros lugares. E esse lugar que você não vai descansar, porque se você não fizer por onde, quando você tá vivo, você vai para um lugar compatível às suas ações aqui na Terra. E aí eu te pergunto, você vai para um lugar bom ou para um lugar ruim? Porque a gente sabe para que lugar que a gente vai. Eu tô fazendo por onde não voltar mais para a terceira dimensão. E muito menos na família do meu pai. Até gostaria de ter meu pai novamente, como meu pai, mas não com o núcleo familiar dele. Então, para que eu não reencarne mais nesse padrão dessa família, eu vou tentar elevar mais internamente, com autoconhecimento, sabe? Dar esse repertório interno para eu me elevar como ser humano, como consciência, como espírito, para que eu não precise mais
estar em lugares que vibram mais baixo daquilo que eu tô me tornando. E isso é compatível. Então, quando a gente morre, a gente vai para o lugar que a nossa vibração seja compatível. Lembra que eu falo da assinatura eletromagnética, que é o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço? E então o que vai determinar essa nova morada é isso. O que eu pensei, o que eu senti e o que eu fiz durante toda a minha vida. É isso que vai determinar para qual morada do Pai eu vou. Então, a pessoa foi pau no cu a vida inteira e agora ela vai ficar olhando lá para você? Pelo amor de Deus, não cuidou de você a vida inteira. Aí vai cuidar do céu? E de que céu que você tá falando? Não faz sentido. Então, não tem essa de que morreu, descansou. E não tem essa de que morreu, virou santo. Parou com esse papo. A pessoa não vai descansar porque não tem descanso, então ela vai para lugares onde ela possa exercer aquilo que ela tem de melhor nela, que é a aptidão dela, da alma dela, da consciência dela. Então não tem descanso nenhum. E às vezes não tem fim de sofrimento, às vezes piora, né? Às vezes as dores que a pessoa está sentindo aqui são físicas e para ela é, nossa, a pior coisa, gera um maior sofrimento. Aí morre e piora, gente. Porque as impressões do corpo, elas ficam no seu perispírito, né? Então, pode ter dor ali na hora da partida também, pode ser sofrida essa partida. E você tá achando que a pessoa, pum, foi pra luz, tava todo mundo ali querendo receber ela. Às vezes tem um monte de ser trevoso ali, um monte de Exu esperando essa pessoa desencarnar pra levar pras trevas. E geralmente a pessoa que foi pau no cu a vida inteira é tipo meu avô. Meu avô morreu, eu tinha 11 anos. O que eu posso lembrar de bom do meu avô? Não tem, assim. E aí, mesmo lá com meus 11 anos, você acha que eu pensei que meu avô tava indo pro céu? Lógico que não, cara. Eu rezei para que alguém que gostasse muito dele, porque sempre tem, porque ninguém é só ruim, né? Aí vem outras vidas, ele fez coisa boa, tem pessoas que gostem dele, para que essas pessoas ajudassem ele no que ele precisasse. E para Jesus e para Maria, para ele ser bem encaminhado, acompanhado. Mas se não for do merecimento dele, mesmo que eu reze, não vai adiantar porra nenhuma. Às vezes até adianta. Mas a própria pessoa tá cega e não é o momento dela ter aquela ajuda da luz. Então ela vai pro ralo do umbral. Então a gente tem que parar sabe, de endeusar os outros, vivos ou mortos. É todo mundo humano. E não muda porque tá mudando a dimensão, porque tá mudando o plano. Mesmo que seja um plano espiritual. No plano espiritual também tem divisões. Tem a luz e tem a sombra. Né? Tem a luz e tem as trevas. Então, para onde que essa pessoa vai? Para onde a assinatura eletromagnética dela, a vibração dela, as ações dela vão levá-la. Então fez, vai ter. Não é só aqui que a gente paga, a pessoa vai morrer, vai pagar em vida. Não, gente, às vezes não dá tempo de pagar nessa vida, de tão ruim que a pessoa foi. Ela vai ter que vir lá para onde ela tá indo, vai ser pior do que aqui. E tudo dentro do merecimento das pessoas. Então, assim, você nem precisa desejar mal para a pessoa. As próprias ações delas vai colocá-la em um lugar bom ou um lugar ruim, quer seja encarnado ou não. Então, chega, né? Chega dessa palhaçada de ficar falando que a pessoa descansou ou que a pessoa vai cuidar de você. Nem você cuida de você, a pessoa nunca cuidou de você a vida inteira e... Meu Deus, é doideira isso? Demais. Beleza? Isso não existe.